Isso, agora foi. Vamos lá. Boa noite novamente para quem estiver vendo aí a gravação. Vamos compartilhar a tela novamente. Ótimo. Espera, já escutei. Vocês estão me vendo aí? Sim. Estou aparecendo? Sim, professor. Ótimo. Vamos lá. Então, você vai cobrar um valor por uma diligência, inicialmente. Por que isso? Porque você não sabe do que se trata ainda. Então, você cobra uma diligência, um valor aproximado, aí, o que você cobraria para fazer um flagrante. Vai pela diligência, chega lá, você procura saber do que se trata, depois que você se inteirar a respeito do assunto, é que você vai tratar com o cliente a respeito de honorários, caso ele queira que você advogue para ele no inquérito. Entendeu? Enfim. Vamos lá. A imagem não está aparecendo para mim aqui, a minha. Mas, se vocês estão vendo, está ótimo. Foi. Bom, primeira coisa, gente. Postura do advogado. Postura do advogado. Olha, existe uma postura que é uma postura passiva. O que é uma postura passiva? Aquela postura de um sujeito que aceita tudo calado e vão literalmente montar no seu ombro. Tá? Essa é a postura passiva, que aceita tudo calado. Claro que essa não pode ser a postura do advogado diante de uma arbitrariedade. Baixar a cabeça, o famoso baixar a cabeça. Temos também uma postura agressiva, que é aquela postura de rodar a baiana, de bater no balcão, de fazer escândalo, que não parece também uma postura adequada para um causídico. Concordam? Não é uma postura adequada para um causídico. O advogado tem que ser, antes de tudo, educado, gentil, cortês. E aqui entra a via do meio. Aqui entra uma postura assertiva. Aqui entra uma postura assertiva. Tem até um livro muito bom sobre isso, que é Não Diga Sim Quando Quer Dizer Não. Depois vocês procuram. Não diga sim quando quer dizer não. O que é postura assertiva? O que é ser assertivo? Ser assertivo é dizer o que precisa ser dito de maneira firme, porém respeitosa, educada. É ser direto, mas ao mesmo tempo ser educado e ser respeitoso. É isso que se espera do advogado. Então, para você se impor e exigir respeito, primeiramente, claro, você tem que respeitar. Primeiramente, você tem que respeitar. Então, uma postura passiva não é uma postura adequada para um advogado, que aceita tudo calado. Uma postura agressiva também não está de acordo com a profissão, mas uma postura assertiva, sim, sem sombra de dúvida. Ok? Tudo bem? Eu não sei por que eu não estou aparecendo aqui nessa imagem, mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu deixar aqui. Gente, outra coisa. Você vai à delegacia, não só a delegacia, mas como estamos falando hoje de delegacia. Você vai à delegacia. Primeiro, você tem que estar preparado. Não dá para você se preparar quando você for chamado à delegacia. Isso é para ontem. Você precisa estar preparado. Quando o telefone tocar, você deve estar preparado. Primeiro, preparado de que forma, Murilo? Conhecer o direito. O advogado tem que conhecer o direito. Claro. Primeiro, as suas prerrogativas. Você tem que saber até onde você pode ir, você tem que saber qual o dever da Polícia Judiciária, que eu coloquei até aqui embaixo. Você tem que saber quais são as garantias constitucionais do investigado, no caso do seu cliente. Conhecer mesmo. E, obviamente, como eu disse, os deveres da Polícia Civil. Até onde eles podem ir. Os limites. Tudo bem? Outra forma de estar preparado para a delegacia. Tenha em mãos
alguns modelos de petição, além da procuração. Ah, mas eu posso falar? Pode, mas aí, em caso de alguém querer encher o teu saco, tu já tem a procuração em mãos. Já evita problema. Vista do inquérito. É uma procuração, um modelo de um modelo de petição que você tem que ter. O modelo mesmo, já feito. Já com espaço para colocar o número do inquérito e o espaço para colocar o nome do cliente e o espaço para a data. Você já tem ela impressa. Por que ela já tem ela impressa? Porque na delegacia tu não vai conseguir imprimir. Então, tu já leva ela na tua pastinha. Ah, doutor, tem que solicitar por petição. Chega lá para ver o inquérito. Ah, doutor, tem que solicitar por petição. Não seja por isso, está aqui. Você assina, só preenche e entrega. O problema é esse, está aqui. Ah, você quer acompanhar a moitiva, seja do teu cliente, seja do condutor, no caso de um flagrante, seja de uma testemunha. Ah, doutor, tem que ter a petição. Não precisa, mas o delegado pode exigir. Para evitar problema, já está com o teu modelinho de petição na pasta. Preenche, está aqui. Não seja por isso. O problema é esse? Está aqui. Isso aqui eu vou falar aqui na frente. Autorização para filmar o ato. Olha que eu coloquei 3 interrogações aqui, tá? Calma que eu vou falar sobre isso. Você pode também, querendo ter um modelo dessa petição, para, em caso necessário, você protocolar essa petição e solicitar, tá? Mas eu coloquei 3 interrogações aqui e vamos falar sobre isso. Tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo entender? Está conseguindo pegar? Sim. Ótimo. Vamos lá. Outra coisa, sobre estar preparado ainda. Entenda, de uma vez por todas, que arbitrariedade gera nulidade. Arbitrariedade ou abuso, se preferir chamar assim, gera nulidade. Como assim, Murilo? Veja, eu vejo muitos colegas, às vezes, se descabelando, ficando nervoso, por conta de certas arbitrariedades, muitas vezes em sede policial. Via de regra, eu não esquento muito a cabeça com essa questão. Outro dia até fiz um vídeo sobre isso. Via de regra, eu não esquento a cabeça com essa questão. Por que eu estou falando via de regra? Porque tem situações que podem envolver violência física, que pode envolver até mesmo um risco de morte, que é claro que você vai esquentar a cabeça, né, numa situação dessa. Mas, no geral, essas arbitrariedades que a gente está tratando aqui, eu até gosto às vezes, porque arbitrariedade gera nulidade. Tudo que você precisa fazer é registrar essa arbitrariedade para arguir a nulidade no momento oportuno. É o que você precisa fazer, não é para esquentar a cabeça, não é para brigar, não é para bater no balcão, não é para fazer escândalo, nada disso. Relaxa, relaxa. Apenas grava, apenas registra, apenas produz a prova. E como eu vou produzir a prova da arbitrariedade? Olha o que eu coloquei aqui na frente. Como produzir prova da arbitrariedade? Vamos lá. Primeira questão. Eu posso filmar? Pode. Você pode filmar. Por quê? Além do Código de Processo Civil prever, e aí você faz uma analogia com o Código de Processo Penal, mas não precisa nem chegar tanto. O policial, o delegado, que é também um policial, é um funcionário público. Ele está no exercício de uma função pública. E qualquer pessoa, eu, você, seja advogado ou não, pode fiscalizar o trabalho desse servidor público. Então, é óbvio que você prefere filmar, que você pode filmar. Agora, claro, gente, existe também um bom senso. Bom senso não faz mal a ninguém, né? Tem várias formas de você fazer isso. Tem gente que se sente mais à vontade até pedindo autorização para filmar. Não tem essa necessidade. Mas você pode pedir. Tanto que eu coloquei aqui a questão da petição, autorização para filmar o ato. Se você
você se sentir mais à vontade, pedir peça. Né? E se o delegado indeferir, aí é uma arbitrariedade, que a gente vai falar sobre isso. Mas você pode pedir. Outra, você pode simplesmente filmar com o celular. Dependendo ali do delegado, pode parecer meio afrontoso um celular ali na cara das pessoas. Eu disse, dependendo do delegado, claro. Mas ainda tem uma outra forma de você filmar sem que as pessoas saibam que você está filmando. Você não precisa dizer que está filmando. Não tem nada de errado nisso. Hoje em dia, tem várias câmeras espiãs, você tem óculos com câmeras espiãs, você tem relógio com câmera espião, sabe? Você tem vários objetos, caneta. Eu tinha um, por exemplo, que a câmera ficava no 2, na cabecinha do número 2 do relógio. Assim, não tinha como ninguém saber que aquilo era um relógio espião. Era um relógio como qualquer outro. Tá? Um relógio como qualquer outro. Então, é uma forma de se produzir essa prova. Mas vamos supor que o delegado não permita que você filme o ato. Aí o que é que você faz? Protocola a petição. Deixa ele negar nos autos, para depois você alegar a ilegalidade do ato. Deixa ele negar. Ah, se ele simplesmente não responder, não despachar a petição, tem problema, você protocolou, tem a data, tem o horário. E na pior das hipóteses dele nem deixar, ele fala ao policial, não recebe a petição dele, não protocola a petição dele. Aí é hora de você estar com a sua câmera escondida, né? Com o seu kit espião. Que aí você vai estar filmando todo o ato. Porque é sempre bom você ter um backup. Entendeu? Essa é uma das alternativas que você tem para produzir prova da arbitrariedade. Outra, fazer constar em ata. Pedir para constar em ata. Dependendo da situação do que se está fazendo. Olha, eu gostaria que constasse em ata. Ah, doutor, eu não vou constar em ata. Tudo bem, eu não assino. Porque você tem que entender que a assinatura do advogado legitima o ato. O advogado não está lá para atrapalhar a vida de ninguém. Não está lá para atrapalhar a vida de ninguém. Quando o advogado assina, estava presente, que acompanhou, ele está legitimando aquele ato. Fica muito mais difícil depois você arguir a nulidade de um ato que você assinou. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer perguntar? Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Pode fazer. Tem não? Então, Professor, boa noite. Está me boa ouvindo? noite. Sim, pode falar. Sabemos ali que na questão de constar em ata, no caso seria constar na ata do auto de prisão em flagrante? Na ata do ato que está sendo praticado. Pode ser, por exemplo, um depoimento de uma testemunha. Aí o delegado não deixou você fazer perguntas. Eu gostaria que constasse em ata. Ah, eu não vou constar em ata. Eu não assino. Ela não condiz com a realidade. Eu não assino. Entendi, perfeito. Ele não vai pegar na tua mão e te obrigar a assinar, entendeu? Tem outras situações também que eu vou exemplificar aqui na frente. Mais alguém quer perguntar? Professor, boa noite. Boa noite. Talvez o senhor vá tratar sobre isso um pouco mais à frente, mas como o senhor citou, eu queria só fazer essa ressalva, Sem é um problema. questionamento, na verdade. Pode perguntar. Qual a opinião do senhor, e aí o senhor pode falar isso no momento mais oportuno, da participação do advogado no momento do depoimento das testemunhas em delegacia, justamente porque o senhor falou que a presença do delegado, não, desculpa, do advogado, corrobora o ato, né? Sim. E, então, eu queria que o senhor falasse, pode ser depois, o que é que o senhor acha, se é mais correto participar ou não, estar presente no depoimento das testemunhas. Certo. Você usou no início aí, isso eu não peguei. Qual a importância, foi isso que você falou, da participação do advogado? O que é que o senhor acha
da participação do advogado na oitiva das testemunhas. Por exemplo, os policiais que são responsáveis pelo flagrante. Justamente pelo fato de que o senhor falou aí que a Entendi. presença do advogado corrobora o ato, né? Perfeito. Boa pergunta. Boa pergunta. Claro que é importante o advogado participar do ato para garantir que o direito do seu constituinte, que o direito do seu cliente seja respeitado. Por quê que é importante? O fato de o advogado, ao assinar aquela ata, dar legitimidade àquele ato, não significa o contrário, não é verdadeiro. Não significa que se o advogado não assinar, aquele ato não é válido, tá? Porque, veja, o advogado, de certo modo, em alguns atos, ele é até dispensável ali na delegacia. Claro, veja bem, uma coisa é não ter advogado na hora. O delegado vai ouvir a testemunha. Ok. Outra coisa é ter advogado e lhe ser negado o contraditório. Isso é outra história, isso vai gerar nulidade, tá? Então, assim, o fato de ter uma testemunha e não ter advogado não significa que aquele ato vai ser nulo. Não, ele é válido. Claro que lá na frente o juiz não pode condenar com base exclusivamente no inquérito. Claro que não. Mas o problema é que, a partir daí, a polícia pode ter acesso a outros elementos informativos que podem ir complicando a vida do teu cliente. Então, assim, tudo que começa errado termina errado. Então, o inquérito policial é uma boa oportunidade da defesa começar a trabalhar e fazer a coisa certa, começar a fazer um bom trabalho já na delegacia. Às vezes a gente pega processo com inquérito lá atrás, a gente não participou do inquérito, às vezes não participou da instrução, foi contratado só por recurso, fala, pô, se fosse eu, tinha feito totalmente diferente lá atrás, sabe? Às vezes o colega às vezes deixou passar muita coisa. É complicado. Então, é importante que o advogado participe do ato para garantir que os direitos sejam respeitados e para barrar certas coisas. E na hora que o delegado fizer algo que não está de acordo com a lei, o advogado aponta. O advogado está lá para filmar, para mostrar como aquele reconhecimento foi feito, para mostrar que a testemunha foi sugestionada a reconhecer, por exemplo. Então, é de extrema importância a participação do advogado no inquérito. Não tenha dúvida disso, é de extrema importância. Tá? Obrigado. Valeu. Bom, peticionar, já até falei sobre isso, é uma outra forma de registrar aquele abuso. Diante de determinado abuso, eu não vou permitir que você acompanhe o depoimento da testemunha. Você está filmando, você tem que estar filmando. Isso tem que ser registrado. Você pega uma petição já prontinha, o modelo, coloca o número do inquérito, coloca o nome do cliente, data, assina, vai no protocolo da delegacia, protocola. Deixa ele negar nos autos. E se ele não negar, ele nem responder? Beleza, mas tu peticionou. O que não dá é para ter uma postura passiva, como eu disse lá atrás. Não precisa ser uma postura agressiva, nem aconselhável. Mas passiva também não dá. É preciso ter uma postura assertiva. Ser educado, cortês, tudo ok. Tratar de forma respeitosa, mas de maneira firme. Vai lá e protocola a petição. No protocolo está constando o dia, está constando o horário. Tá? Então, o que não dá é para ter uma postura passiva. Não é fácil. Não é fácil brigar contra as arbitrariedades. Se impor até é. Com inteligência, com estratégia, se impor até é. Mas lutar contra isso, buscar a nulidade de um ato, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Outro dia eu fiz um vídeo em que eu falei, dando algumas dicas de como fazer na hora de acompanhar o cliente na delegacia. Eu disse, olha, não vai com 2 clientes ao mesmo tempo para a delegacia. Entra com um, deixa o outro lá fora, no carro, sabe-se lá onde. Depois que eu vi um, você entra com o outro. É uma sugestão apenas, né? Por que isso?
Porque enquanto você está acompanhando o depoimento de um, o policial está lá fora, batendo um papo com o outro, né, uma conversa informal e tal, tirando algumas informações que pode prejudicá-lo. Aí alguém até comentou nos comentários, ele falou assim, doutor, mas conversa informal é nulidade, dá nulidade não sei o quê. Aí eu fui olhar o perfil dele, ele é bacharel em direito, ele não é advogado, ele não advoga. Óbvio, ele não conhece a prática. Claro que uma conversa informal ali na delegacia dá nulidade. Claro que o interrogatório não pode ser esse. Só que o problema é depois como eu vou provar que aquilo foi tirado de uma conversa informal. Não aquela conversa em si, entende? Mas o que ele pode conseguir a partir daquela conversa. Provar a nulidade disso não é fácil. Não é fácil, tá? Então, todo cuidado é pouco, é o tipo de coisa que a gente precisa evitar. Por isso, eu não entro na delegacia com os dois ali ao mesmo tempo, um fica lá fora, um entra, depois pede para o outro entrar. Eu acho mais seguro assim, tá? Claro, a menos que você esteja ali com outro colega, tudo bem. Mas se você estiver sozinho, eu vou por esse caminho quando eu estou sozinho. Tá bom? Vamos que vamos. Exemplos práticos, que eu trouxe alguns para vocês. Vamos lá. Alguns exemplos mais comuns. Claro que o objetivo aqui não é uma aula aqui muito demorada, e o objetivo aqui não é esgotar, obviamente, o tema, mas dar um norte para vocês. Lavratura de flagrante. Fui impedido de falar com o cliente. Pode acontecer? Pode. Hoje em dia, cada vez menos está acontecendo. Falar com o cliente e tal, mas ainda acontece. Então, numa situação dessas, primeiro, você vai ter que estar filmando, você vai ter que estar gravando aquilo ali. Depois, qualquer coisa, petição. Protocola uma petição. Mostra, porque protocolando você mostra que você esteve lá. Você mostra que o problema naquele momento foi esse, ainda que o delegado não responda. Foi impedido de acompanhar uma oitiva, seja de uma testemunha, seja do condutor, seja do próprio cliente, né? Que ele também é ouvido. Então, é a mesma coisa. Você vai estar filmando, você protocola uma petição. E, em caso, aqui embaixo, fui impedido de fazer perguntas numa oitiva. Gente, nesse caso, o que é que você vai fazer? Nesse caso aqui já é diferente. Aqui ele deixou você participar, mas não deixou você fazer perguntas. Beleza. Não é para brigar. Não precisa brigar. Você vai dizer só assim quando terminar. Doutor, eu gostaria que constasse em ata que eu fui impedido de falar com a testemunha. Doutor, eu não vou atestar isso, não. Não vou colocar em ata, não. Tá, tudo bem, eu não vou assinar. Não vou assinar. A ata não condiz com a realidade. E lembre-se, você vai estar também filmando tudo. Tem que se cercar de todos os lados. Tá? Porque senão, fica a sua palavra contra a dele depois. E papel aceita tudo. Entendeu a questão? Isso aqui eu esqueci de abrir. Cliente, testemunha, condutores. Tá? Quanto ao cliente, até que não cria um caso não, mas testemunha e condutores ainda tem delegado que cria caso. É aquele negócio. O advogado tem o direito, tem a prerrogativa de acompanhar o depoimento da testemunha e de condutores? A resposta é sim. Você tem o direito. Eu falei isso no início. Se o advogado não está presente, o delegado pode ouvir a testemunha. Tudo bem. Outra coisa é o advogado estar presente e lhe ser negado o contraditório. Seja testemunha, seja condutores. Se for cliente, pior ainda. O preso, pior ainda. Mas testemunhas e condutores. Tá? Então, se o advogado está presente, ele tem o direito de participar. Barrou, você não deixou participar. Não é para esquentar a cabeça, não é para brigar. É só para registrar tudo. Agradece a Deus que ele barrou. Porque ali você pode conseguir até um relaxamento da prisão do seu cliente, dependendo do caso. Tá? Aqui. Foi impedido de ter acesso aos autos do inquérito. A mesma coisa. Mesma coisa. Faz a petição, deixa o delegado negar, você está filmando também. Ok?
Outra coisa que acontece, para mim, esse abuso, para mim, ainda é um dos mais comuns, esse de baixo aqui, ó, que eu marquei aqui, é um dos mais comuns. Consta em ata que o delegado estava presente, sendo que não estava. Como é que é isso? Chega o flagrante na delegacia, o inspetor conduz tudo, houve condutor, houve o conduzido, houve testemunhas, o advogado está presente, tudo bem, o advogado participou e tal. Na hora, preste atenção, na hora da assinatura da ata, está lá que o delegado estava presente. Aí o que é que você faz? Você vai virar para o inspetor, que o delegado tem que estar presente. A lavratura do auto de prisão em flagrante é a atribuição do delegado, a responsabilidade do delegado, não é do inspetor. Claro que o inspetor trabalha lá, ele auxilia e tudo mais, mas é uma atribuição do delegado. Então, você vai virar para o inspetor e vai dizer, olha, o delegado não estava presente, aqui está constando que está, poderia tirar por gentileza e tal. Ah, doutor, a gente trabalha assim mesmo, a gente não vai tirar não vou tirar não, trabalha assim mesmo e tal. Não, tudo bem, sem problemas, eu não vou assinar. Entendeu? Porque você não assinando, você não está legitimando aquele ato. Fica, digamos assim, menos difícil, não vou falar mais fácil, não. Eu vou dizer, fica menos difícil você alegar a nulidade daquele ato e, consequentemente, relaxar a prisão do seu cliente. Tá? E, consequentemente, relaxar a prisão do seu cliente. Então, é preciso ficar esperto, nesses detalhes. Lê a ata. Se está constando que o delegado está presente, ele não estava presente, pede para retificar. Se não retificar, você não assina. Não precisa brigar com ninguém. Apenas não assina. Tudo tranquilo? Beleza. Providências a serem tomadas. Providências a serem tomadas. Em caso de necessidade. Bom, nós temos providências judiciais e providências extrajudiciais. Claro que, além disso, gente, eu nem coloquei aqui, quase não sai. Eu nem coloquei aqui, mas claro que você pode também buscar o auxílio da OAB. Tá? Você pode ligar para a Comissão dos Prerrogativos e tal, que pode te dar um auxílio bacana também. Mas vamos lá. Judiciais. Habeas corpus, para algumas coisas. Ah, não deixou você ter acesso ao inquérito. Entra com habeas corpus, você pode entrar com habeas corpus. Mandado de segurança, também. Eu prefiro habeas corpus. Alguns entendem que cabe mandado de segurança em matéria criminal. Eu penso que não, porque o próprio dispositivo constitucional diz que quando não for amparado por habeas corpus, né, vai caber mandado de segurança quando não for amparado por habeas corpus. Se o problema é com o inquérito, eu penso que vai caber habeas corpus, porque o inquérito é uma ameaça à liberdade de locomoção. E sendo uma ameaça à liberdade de locomoção, é claro que vai caber habeas corpus. Sem contar, gente, que a tramitação do habeas corpus é mais rápida e tem gratuidade de justiça em qualquer situação. O habeas corpus é gratuito. Então, eu prefiro sempre pela via do habeas corpus. Temos ainda uma outra via, que é menos utilizada, que é a reclamação ao STF, em algumas situações, lá do artigo 103, parágrafo 3º da Constituição, fala que o STF ele pode julgar as reclamações quando houver violação de súmula vinculante, por exemplo. Você pega a súmula vinculante 14, foi violada, não deixou você ver os autos do inquérito, reclamação ao STF. Bom, reclamação ao STF. Agora, é o menos utilizado aqui. Normalmente, a defesa tem ido mais com habeas corpus ou mandado de segurança. Tá ok? E extrajudiciais. Representação à corregedoria. E representação... Vamos lá, representação à corregedoria para quê? Para apurar a falta disciplinar. Representação ao Ministério Público para apurar crime, seja de abuso de autoridade, seja outro crime qualquer. Tá? Então, são providências que podem ou devem ser tomadas, aí dependendo do caso, você avalia aí o custo-benefício disso, a utilidade disso, e se toma essas providências. Certa vez, eu saí do Rio de Janeiro, era quase meia-noite, e isso eu era recém-formado. Tinha o quê? 1 ano de formado, mais ou menos. Saí do Rio de Janeiro
por volta de meia-noite, pouco antes de meia-noite, fui para Campos dos Goytacazes para falar com o sujeito que estava preso na delegacia da Polícia Federal. E o sujeito também era policial da Rodoviária Federal, enfim. A família estava com medo que tivesse ali alguma busca e apreensão na casa dele e queria conversar com ele, algumas informações, enfim. E aí fui lá junto com a família de madrugada, cheguei lá, era pouco mais de 3 horas da manhã. Quem estava na delegacia da Polícia Federal, adivinha, um guarda municipal tomando conta, porque não tinha mais ninguém lá, só um guarda municipal, não me deixou falar com o cliente, e aí só consegui falar com ele de manhã cedo, e aí, advogado recém-formado, sangue no olho, sabe como é, né? Aí já fui para a OAB e já acionei as prerrogativas e representou contra o delegado. Enfim, mas só para vocês verem assim as arbitrariedades que a gente vai encontrando, né? Enfim, é isso aí. Se fosse hoje já, com a experiência que eu tenho, eu já não ia mais de madrugada lá. Não, vou de manhã cedo, entendeu? Para evitar todo o desgaste. Claro, sendo uma real necessidade e tal, você tem que ir ao horário que tiver que ir. Mas naquela situação lá eu teria deixado para ir de manhã. Mas a gente vai aprendendo com a prática, batendo cabeça muitas vezes, não é isso? Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui a minha mentoria e depois eu abro para as perguntas, tá bom? Para quem quiser fazer mais perguntas. Só um minutinho. Vou só trocar a página aqui. Estão vendo aí a página nova? Está aparecendo para vocês? Sim, está aparecendo Ótimo. sim. Vamos lá, pessoal. Eu tenho uma mentoria em que eu ajudo advogados, advogadas, a pegar essa prática, essa experiência, num espaço de tempo mais curto do que eu peguei, porque eu não tive a oportunidade de fazer mentoria, na época não se falava em mentoria, pelo menos assim, online, praticamente não tinha, né? Não tinha essas coisas, não era tão difundida como é hoje. Então, eu aprendi batendo cabeça mesmo, perguntando às vezes para alguns colegas mais experientes. E vamos lá. Hoje eu ajudo outros advogados. Como funciona a minha mentoria? Primeiro, é uma mentoria individual, não é em grupo. É individual, tete a tete, 1 a 1. São 4 encontros semanais, de 2 horas cada encontro. Nesses encontros, a gente trata de quê? A gente trata, no primeiro encontro, do flagrante em delegacia, que a gente vai de forma mais funda do que a gente foi aqui. Audiência de custódia, o segundo encontro. Audiência de instrução, o terceiro encontro. Habeas corpus, o quarto encontro. Como é que funciona aqui? Eu inicio dando um conteúdo prático, como eu fiz aqui, e depois abro para as perguntas, para as dúvidas. Lembrando que as dúvidas não estão limitadas ao tema da aula, ao tema do encontro, tá? Sendo de advocacia criminal, a gente tira qualquer dúvida, ajuda de qualquer forma. E o que você vai ver de interessante aqui no primeiro encontro, prisão em flagrante? Como conversar com a família do cliente, o que escolher, o que colher de informações no momento em que você é chamado para comparecer à delegacia, qual o momento e o que conversar com o cliente, falar ou ficar em silêncio, como orientar o cliente. Conheça os principais erros que você não pode cometer na delegacia, como agir durante a lavratura do flagrante, o que e como pedir ao delegado, como se impor diante de arbitrariedades em sede policial. Audiência de custódia. Como se preparar para a audiência de custódia, quais documentos juntar, o que pedir durante e após a audiência, o que fazer em caso de indeferimento do seu pedido, como arguir nulidades ocorridas na audiência de custódia, o que fazer diante de arbitrariedades do juiz. Audiência de instrução. Como se preparar, como inquirir testemunhas e vítimas, como preparar o cliente para o depoimento, o que fazer diante de arbitrariedade do juiz e do Ministério Público, porque essa nulidade você tem que arguir logo, como arguir nulidades ocorridas na audiência, tá? Arbitrariedade, lembra, né? Arbitrariedade gera nulidade. Uma coisa está ligada à outra.
Como fazer alegações finais orais que convencem o juiz. E na última, habeas corpus. A quem dirigiu o habeas corpus, em cada caso? Quais documentos juntar? Como redigir um HC que o julgador lê? Conheça os erros mais comuns para você não cometê-los. HC substitutivo de ROC, de revisão criminal e de agravo e execução. Quando usar o pedido de extensão e não o habeas corpus. Entenda a tramitação do habeas corpus nos tribunais superiores. Quando pedir liminar. Quando impetrar habeas corpus simultâneo à apelação e muito mais. Bom, esse é o norte do conteúdo, não só, mas é o norte do conteúdo da mentoria. Além disso aqui, você vai ter o quê? 6 meses de acesso às gravações. Para os 3 primeiros, um livro físico de minha autoria, não está aqui em cima da mesa, mas se você ver no final, está lá na estante o verdinho. 60 dias de acompanhamento por WhatsApp, também para os 3 primeiros. Agora, quanto custa? Quanto custa? O valor, R$ 3.500 à vista. Parcela em 10 vezes, desconto no Pix. Para os 3 primeiros, o valor é outro. R$ 2.000 à vista, parcela-se também e desconto de 5% no Pix. Quem tiver interesse, é só preencher o formulário que eu vou colocar no chat, que a gente entra em contato, tá? E aí os demais podem fazer perguntas sobre a aula de hoje, que eu já vou tirar as dúvidas de vocês. Deixa eu só me achar aqui, o chat está aqui. Pronto, tá aí o formulário, quem tiver interesse, só preencher. Agora, voltando à nossa aula. Dúvidas? Alguém quer perguntar? Sem dúvidas? Eram aquelas mesmas? Já tirei a dúvida de todo mundo? Então é isso, pessoal. Se ninguém Boa mais noite, tem professor. dúvida... Opa, boa noite, vamos lá. Tudo bom? Tudo, e aí, Saudade você? daquelas aulas lá da Estácio, Ilha do Governador. Né? Pois é, rapaz. Então, professor, é muito comum que o delegado, quando em sede policial, né, os atos eles vão se transcorrendo, ele não esteja presente, ele Aham. seja conduzido mesmo pelos investigadores, né? Como Sim, você falou sim. Muito aí e comum. tal. Muito comum isso, né? Desde as oitivas até as demais, né? Aham. Nessas situações aí das representações, qual é o comportamento mais efetivo que a gente tem, os mecanismos institucionais mais efetivos que o senhor acha que pode ser combatente nesse Nesse caso. sentido? Aí o que eu Isso. falei, aí não tem muito para onde correr, o que eu falei na aula mesmo. Primeiro, você tem que estar gravando o ato, é importante, você está gravando para você mostrar que o delegado não participou, e você simplesmente pedir para retificar. Muito provavelmente ele vai dizer, doutor, a gente trabalha assim mesmo, a gente não retifica e tal. Ok, tudo bem, não precisa brigar com ninguém, eu não vou assinar. E você não assina. Ou seja, já enfraquece mais o ato. Como assim enfraquece o ato? É porque quando você assina, você dá legitimidade, entendeu? Chega lá em cima, o próprio Ministério Público diz, não, mas o advogado participou, o advogado assinou, está aqui, ó. Né? Até porque você vai estar assinando uma coisa que não aconteceu. Você vai estar ratificando uma coisa que não aconteceu. É até crime, inclusive. Né? Então, ok. Obrigado, professor. Crime contra a fé pública. Mas o caminho é esse aí. É não pedir para retificar, se não retificar, você não assina. E, obviamente, você está gravando isso aí. Para lá na frente, você arguir a nulidade desse ato. Entendi, professor. Obrigado. Valeu. Mais alguém quer perguntar? Eu quero perguntar. Sim. Estão me ouvindo? Sim. Professor, eu acabei de tirar a OAB. É uma dúvida um pouco desconexa, mas eu acho que tem a ver. Eu acabei de tirar a OAB, mas eu estou sem a carteirinha física. Estou só com o número da OAB. Se eu for na delegacia para ter acesso ao inquérito policial, tem a possibilidade, mesmo somente com o número? Tem, a menos que ele queira, de má vontade, aproveitar isso aí para não te atender. Mas pode, porque ele pode, com o número da OAB e sua identidade, ele pode, ainda que você não tivesse o número da OAB em mãos ali,
com a sua identidade, você falando que é advogado, e um pouquinho de boa vontade do outro lado, era só ele acessar ali o site da OAB, ver lá os inscritos, vai ver que você é advogada, entendeu? Outra coisa que você pode fazer também é imprimir uma declaração da OAB. Eu fiz isso uma vez que eu perdi a minha carteira. Aí até chegar a outra que eu tirei, eu andei com essa declaração e a minha identidade. Lá tem os meus dados, a minha identidade tem os meus dados, então sou eu, tá? Não tem problema, não. Certo, então acho que eu vou imprimir a declaração da OAB para... É melhor, porque você pode pegar alguém de má vontade que vai acabar dificultando as coisas para você. Tá bom? Faz isso. Sim. Pronto, obrigada, viu? Por nada. Mais dúvida, meu povo? Mais dúvidas? Não? Tirei a dúvida de todo mundo? Professor, posso tirar só mais uma dúvida? Claro. Fala aí. Lembrei agora. Eu vou acompanhar um processo, inclusive é na vara federal, e em um inquérito policial. Peraí, só um minuto. Tranquilo. Jéssica? Bom, parece que a internet da Jéssica caiu, né? Não sei, ela falou só um minuto, mas... Bom, enfim. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, ótimo. Então é isso. Jéssica não voltou. Vocês não têm mais dúvidas. Uma boa noite para todos vocês. Obrigado aí por participar. Obrigado pela aula, professor. Valeu, até a próxima. Obrigado, professor. Valeu, um Boa abraço. noite. Boa noite. Tamo junto. Tchau.